Olá, meu caro ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está me ouvindo, mas você também não sabe que hora que eu estou falando, não é isso? Que programa é esse, Mara? Hoje estamos gravando o programa 5. Programa 5. E antes, você clica aí, dá seu like, como é que é? Like e Like compartilha. e compartilha. Não deixa de fazer isso e manda o vídeo para a pessoa que você gosta e para a pessoa que você não gosta também você manda, não tem problema. Nós estamos falando sobre Lúcifer, a queda de Lúcifer, a queda de Satanás. Isso. Eu sempre digo uma coisa. Você acha que Deus, Criador dos céus e da terra, e Ele me criou imagem e semelhança de Deus? Nós já lemos isso, né? Deus nos criou imagem e semelhança de Deus. Na imagem e semelhança de Deus, eu sou uma tricotomia. Se Ele me fez imagem e semelhança de Deus, você acha que Ele faz um ser mais forte que eu? Será que Deus criou o ser humano perfeito ao ponto de ser muito maior do que esse querubim que caiu? O que você acha, Mara? O que você acha? Ele caiu, ele criou o anjo e o anjo caiu. Mas ele criou esse anjo mais forte que o ser humano? De maneira nenhuma. Nós estamos entrando dentro de templos, de lugares, quando você se converte, que você arruma um monte de demônio mais poderoso que você. Assim que você se converte, que você começa a entender a Deus, o que é que as religiões põem para você? Que você vai ter um devorador, um migrador, um cara que vai acabar com a tua vida e você o tempo todo tem que estar fazendo campanhas e campanhas para se livrar dele. Muito sacrifício o tempo todo para que esses anjos caídos não venham te destruir. Então é assustador, né? É assustador. Mas será que tem alguém que você não vê, que é mais poderoso que você? Você já imaginou Deus fazer um ser que vem te cutucar de noite, que vem atormentar a tua vida dia e noite, mais forte que você, se você nem vê ele? Você acha que Deus é injusto desse ponto? Bom, vamos continuar com o nosso estudo aqui, que nós falamos que Deus criou o Lúcifer e ele veio, foi na Terra. Mas de onde subiu o pecado nele? De onde surgiu o pecado? Porque Deus queria as coisas boas, não foi isso? O que Tudo que aconteceu? Deus cria é perfeito. É perfeito. Quando ele criou esse querubim, ele criou ele perfeição. Perfeição. Ele era encarregado de louvor, ele cantava, tinha os pífaros, os pássaros Os nele. instrumentos estavam nele, os instrumentos musicais estavam nele. Olha a música, música do diabo? Não, de maneira nenhuma, tem muita música bonita. Gente, como eu gosto de música. Tem música que me alegra, né? Elton John, gosto muito deles, o que eles falam, o que eles cantam. Mas aqui a gente vai entender que Deus, ele criou Satanás. Vamos lá em Isaías 45, é isso? Isso, Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chuvam justiça. Abraça-se a terra e produz a salvação, e ao mesmo tempo frutifica a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Olha que interessante. Quando ele fala que ele cria o bem e o mal, ele cria as trevas, ele está dizendo que ele coloca oportunidade para Lúcifer se arrepender e as pessoas que seguirem a ele o mal se arrepender. O que Satanás... Para Lúcifer já está definido. Está definido. Já não tem mais Só que plano de salvação. Deus, para destruir ele, vai esperar ele subir ao trono. Obra concluída. Ele falou, eu vou fazer isso. Eu falei, bate na criança. Eu vou te bater, eu vou te bater.
Pode chorar? Não, não bati ainda. Deixa eu dar uma chinelada, Tudo aí você chora. é obra É concluída. assim que Deus faz. Quando Satanás realmente sentar no trono, aí a obra está concluída. Então, o juízo para ele já está lançado, já não tem como, não tem mais plano de resgate. Para o homem, sim, para Satanás, não mais. Esse mundo aqui, não a Terra, tudo, esse sistema é maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Todo o sistema é maligno. É maligno. Por que é maligno? Satanás está onde? Na Terra. Ele está aqui arrebanhando gente que o adore. Que o adore. Ele tem um sistema para ser adorado. Ele tem um sistema. Eu sempre disse que a Bíblia ela tem sistemas, ela tem períodos. E Satanás, desde o princípio, ele faz com que o homem o adore. Ele quer que o homem o adore. Agora, como que eu posso ser adorado se eu não sou uma pessoa boa? Qual método eu usaria para ser adorado se eu não sou uma pessoa boa? Tirania. Tirania. Medo. Esse é o sistema de Satanás, tirania. Eu não sei se você está vendo nos dias de hoje alguma coisa tirania. assim. Não é tirania? A tirania vai ser implantada. Nós vamos falar sobre Ninho, Roti. Tremendo, gente, tremendo. Você vai entender o que é tirania e como ela começa, do jeito que ela vem. E no mundo ela está sendo implantada cada vez mais. Está sendo implantada mesmo. Eu não vou falar nada sobre a tirania. Mas você, muitas vezes, se dobra para o mal, mas não se dobra para o bem. Porque você tem medo. Ah, não, eu vou cuidar dos meus filhos. A Mara fala muito, como é que eu vou fazer com meus netos? É bem isso. É bem isso quando você vê faltar as coisas para o seu neto, para sua filha, para o seu filho. Como é que você vai se sentir? Medo. E você vai fazer o quê? O medo. O que uma pessoa falou essa semana para você, vou te falar, sua irmã, que ela falou, se pegarem o neto dela, o que ela faz? Então, é assustador. Aí ela falou, eu não sei o que eu faço. Porque quando mexem com um amado nosso, qual a atitude que a gente pode ter? Qual a consequência disso? Agora, vamos entender uma coisa, Mariana, a gente tem que cuidar do tempo. Se nós estamos falando que Lúcifer está implantando o sistema maligno no mundo, ele fala de que esse sistema, que é o pecado, a Bíblia até fala que até que toda massa seja levedada. Levedo, fermento, para Deus, na linguagem bíblica, fermento é pecado. Pecado. Onde é que a gente vê sobre o fermento que nós falamos, Mara? Romanos 2. Romanos 2. Eu também perdi aqui. Não é Romanos 2. Onde que eu falei sobre fermento? Oh, meu Deus. Bom, a linguagem bíblica diz sempre fermento pecado. Como sendo pecado. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, como é que começa um pão, alguma coisa, que você coloca o fermento no bolo? Você coloca um pouquinho só de fermento. Cresce. Então, um pouquinho de pecado em qualquer área que você imaginar. Em qualquer área. Um pouquinho de levedo na igreja. Um pouquinho de levedo na política. Na polícia. Em qualquer lugar. Qualquer sistema. Ele leveda toda a massa. Ele vai criando pecado. Agora, quando é que você vai ser julgado? Quando é que você, estando em pecado, Deus vai sentenciar sobre você? Ele vai definir e vai aguardar que você se defina. Que você fale assim, eu sou um pecador. Agora,
Que pecado que você cometeu? Deixa eu mostrar uma coisa, Mara, no nosso... Quando você, na prática da palavra de Deus, você inicia de Gênesis até a cruz, você não pode praticar nada que seja lei, ordenança. Porque a Bíblia diz que, pela lei, ninguém vai ser salvo. E a nação teve leis, a nação de Israel. Teve leis para ser julgadas, não para serem salvas. Elas vão ser salvas por Jesus Cristo. Eles criam em outra forma para serem salvas. Mas quando você pratica uma lei, você desobedece essa cruz. Porque da cruz para frente é onde Deus vem restaurar o pecado do homem, vem tirar o pecado do homem. Quando você pratica alguma coisa da lei, ele vai te julgar, vai vir um peso sobre você, e você vai ser condenado ou não. Quer ver o que diz como Deus julga pelas obras? Romanos 2... 5 e 6. 5 e 6. Romanos 2, 5 e 6. É Aqui. isso que eu estava procurando. Vamos lá. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Olha o que o versículo 7, 8 diz, Mara, lê ele com mais... Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Eu falo muito para a igreja, muito. Líderes, a gente tem ministrado, ensinado. Está aqui, ó, da cruz para frente. Nós vamos ler Colossenses 2, é tremendo, você vai entender. Praticou alguma coisa da cruz para trás, você está sendo desobediente a Deus. E o que foi feito quando você, dentro desse plano de salvação, você entra em desobediência a Deus? Esse plano de salvação que nós estamos vivendo hoje, a igreja... O período da graça, quando nós estamos vivendo a graça agora. Se você quiser viver a lei, voltar lá para trás, você está rejeitando a cruz, você está rejeitando o plano de salvação, o plano de redenção de Deus para você. Deixa eu falar uma coisa interessante, que hoje até a gente viu como isso está instituído em todas as religiões e na igreja evangélica, com certeza, é o dízimo. O dízimo é um argumento dado à nação de Israel. Isso, foi dado à nação de Israel. Quando nós falamos aqui, mostramos esse quadrinho aqui, nós temos que entender em qual período, para quem foi escrito. Foi escrito para a igreja, foi escrito para uma nação, para quem foi escrito. E aí as pessoas falam, não, o dízimo tem que ser dado. E a gente fala, não, o dízimo foi dado à nação de Israel, ao povo, porque precisava, o dízimo, ele mantinha a tribo de Levi. Então, é diferente para hoje, igreja, graça. Nós estamos depois da cruz. Depois da cruz é graça. O livro, Malaquias, né? O livro que é de o Malaquias livro que todo mundo fala. É Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Último livro. Por que eu estou dizendo isso?
Porque não é só na igreja evangélica Em todos que os se pede lugares. dízimo. O dízimo. O Por dízimo quê? é uma coisa. O dízimo é que sustenta. O que o dízimo sustenta? Um líder e os templos. Por que o dízimo enriquece os templos? Os templos são suntuosos. Os templos têm iluminação, tem palco, tem o melhor microfone. Ar-condicionado, tem que ter tudo, tudo. Eu conheci gente que só vivia vendendo esses equipamentos para as igrejas. Bom, Estão milionários. Por vamos quê? lá. Porque o dinheiro é alto. E quanto mais você fizer, quanto mais som, mais maravilha, mais iluminação, um templo mais suntuoso, mais as pessoas são atraídas. Deixa eu falar uma coisa séria. O templo tem mais poder do que Deus. É. Mais poder que essa palavra. O livro de Malaquias, ele está dizendo o quê? Malaquias, versículo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Você não é judeu. Você nasceu Por no intermédio Brasil. de Malaquias. Ele já começa a carta aqui. O peso já é para quem? Ela já está aqui destinada, endereçada a Israel. Não está endereçada à igreja. Então, o livro de Malaquias, já o primeiro versículo, essa carta que já mostra para quem ela foi endereçada. Está aqui, contra Israel. Ok. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amados? Se não era Esaú, irmão de Jacó? Não tem Jacó, não tem ninguém. Não tem nada a ver com a gente. Não tem. E outra, você sustenta o erro. Você sustenta a mentira. Você mantém as pessoas vivas, porém mortas. Vivas, porém mortas nas suas religiões. A Bíblia narra que esse dinheiro, isso aqui era para Israel. Em Malaquias, que vai falar sobre o dízimo, trazer o dízimo, Ele diz 3:10. aqui no 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Mas ele está falando aqui para a nação de Israel. Olha, você sabe... Fica tão difícil, porque aí eles vão pegar isso aqui, não, e vão brigar. Deixa eu falar. Tem que ser dado dízimo, sim. Isso aqui é lei. É lei. Se você vai cumprir a lei, você vai ter que cumprir todas E a única as ordenança outras. que eles falam, a única ordenança que vem bênção. É uma ordenança que, se você fizer, vem bênção. Vai numa igreja, vai numa região, numa reunião, seja qual nome ela tenha. Não importa Fala a assim, eu denominação. queria saber aqui quem é dizimista. Todo mundo vai levantar a mão. É. Tá? Depois você pergunta, quem está passando problema financeiro? Todo mundo vai levantar a mão. Ele diz assim, trazei o dízimo e fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se não abrir as janelas dos céus. Parece que não está adiantando. Será que essas janelas dos céus é lá, as janelas dos céus? Você sabe o que são as janelas dos céus que foram abertas, Mara? Você lembra disso? Do texto de Noé? Assim, é água. 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 Se essa janela do céu for aberta, meu irmão, hoje choveu forte. E hoje nós Eu pensei que a janela... Eu peguei duas chuvas duas hoje. chuvas hoje. Eu pensei que a janela do céu estava aberta. E Falei, muito não. vento, Deus abriu a janela. E eu não dei o dízimo, mas ele abriu a janela do céu, jogou água em mim. Olha, muita chuva hoje. O que nós era a pegamos, janela hein? do céu? Deixa eu falar uma coisa para você. Antigamente, como é que você guardava o alimento? Em celeiros. E sabe por que Deus falou, eu vou abrir as janelas dos céus? Porque o celeiro, ele era redondinho assim em cima, e bem na pontinha dele tinha uma janelinha. Essa janela mostrava quando o celeiro estava cheio, repleto. Então aquela janela abria, e você olhava, abria assim, ó. Você via a janela aberta dos céus. Então ele fala assim, eu vou dar tanta abastança para você, judeu,
que você que colhe, trabalha, tem a plantação, está se esforçando aí, que eu vou abrir as janelas dos céus com tanto mantimento que você vai colher. Mas foi para Israel. Peraí, deixa eu só ler Eu o não tenho versículo janela do 9. céu. Na minha casa eu não Deixa tenho. eu ler o verso 9 do 3, de Malaquias 3, o 9. Já vamos terminar, hein? Já estamos terminando. Estamos terminando, vai acabar, vai acabar. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Vamos lá? Ai, que alívio. Toda Ainda esta bem que eu não nação. roubei. Qual nação? De Israel. Israel. Ele está falando com uma nação. Gente, vamos desligar agora. Próxima aula a gente continua. Curte aí, programa número 5. Olha, se você Dá um like. dá um like. Se você colocar o nome José Carlos Windt, W-I-N-D-T, você colocar esse nome lá no YouTube, sai a nossa página, você tem todas as aulas lá para você curtir e passar para os outros, para os seus amigos, tá bom? Obrigadão pela sua audiência e pelo seu tempo aqui junto conosco.